Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jana, RH da Ponto Mais, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância de utilizar os relatórios de gestão de jornada na rotina do seu RH. Então, bora explorar alguns dos relatórios que a gente mais usa no dia a dia? Vem comigo! Vamos falar sobre o espelho ponto. No espelho ponto do colaborador, você consegue identificar todas as batidas que o colaborador teve nesse dia. A entrada dele para trabalhar, a saída do almoço, o retorno do almoço e a saída para ir para casa. Além dessas entradas e saídas, o colaborador também pode ter outras entradas e saídas. Por exemplo, foi ao médico, retorno ao médico. E aqui no espelho ponto você consegue acompanhar todas as entradas e saídas que o colaborador teve na sua jornada. Você também tem a aba de crédito, que é tudo aquilo que entra a mais na jornada do colaborador, que seriam as horas extras. Temos o débito, que é tudo aquilo que reduz da jornada do colaborador, que seriam então os atrasos. Temos também a questão das horas normais. O que são horas normais? Horas normais são aquelas horas de obrigatoriedade de carga horária do colaborador. Eu, Janaína, preciso trabalhar 8 horas por dia. Essa é a minha carga horária normal. Então, você, nessa coluninha das horas normais, você consegue verificar qual é a carga horária dia do colaborador. Ali também conseguimos identificar a questão das horas extras a 50%, 100%. 50% ela... Ih, que indicarão as horas extras a 50% do colaborador e as horas extras a 100% do colaborador. Na continuidade, também temos o adicional noturno, que é aquele período que o colaborador faz após as 10 horas da noite. Toda empresa, depois do colaborador entrar às 10 horas da noite, tem que fazer o pagamento daquele adicional noturno. E o saldo de banco de horas ou o saldo dele daquele dia, certo? Do ladinho também a gente consegue identificar o motivo ou as observações caso aquele dia tenha algum ajuste. Então, por exemplo, o colaborador esqueceu de registrar o ponto e inseriu um ajuste no ponto. Então, ele vai ficar aparecendo ali do ladinho. Ah, é um ajuste que ele colocou, ou é um dia de folga, ou é um atestado. Ali do ladinho a gente consegue identificar o motivo e observações que tiveram naquele dia, naquele ponto do colaborador. O espelho ponto, ele é de muita importância, tanto para o RH ter acesso às informações do colaborador de entrada, saída, hora extras e faltas, tanto para o colaborador também conseguir acompanhar a jornada dele do que ele teve também de atrasos e faltas naquele dia. Um relatório também muito importante para o RH é o ajuste de ponto. Nesse relatório de ajuste de ponto, a gente consegue verificar quais são os colaboradores que solicitaram um ajuste, qual foi a data do ajuste que esse colaborador solicitou e qual é o horário que o colaborador solicitou o ajuste. Ali a gente consegue ver também se o gestor já fez a aprovação, a data da aprovação e o motivo. E também se a solicitação foi aceita ou não. Esse relatório ele é bem legal porque a gente, como RH, nós sabemos que tem um critério e todo um cuidado na questão de fazer ajuste de ponto. A Ponto Mais ela traz essa flexibilidade de o colaborador estar ajustando o ponto dele através do aplicativo pela web, que facilita muito a nossa vida como RH de acúmulo de papel, perder papel e tudo mais, que traz o aceite dele muito fácil ao espelho ponto dele. Porém, a gente tem que ter toda uma gestão também nesse controle de quanto que o nosso colaborador está esquecendo de bater o ponto. Eu, como colaborador, eu preciso ser responsável por todas as batidas no meu ponto, porque são as batidas no meu ponto que geram a minha folha de pagamento. Então, se eu, colaborador, acabo esquecendo de registrar o ponto, o RH pode acabar fazendo a minha folha de pagamento incorretamente. E aí não é culpa do RH. Até por questões de Ministério do Trabalho, questões jurídicas, nós sabemos que é importante deixar certinho o ponto do colaborador, mas também é muito importante fazer essa conscientização para o colaborador saber que é muito importante que ele registre o ponto dele e não somente esqueça e vá lá e faça um ajuste quando ele lembrar. É importante que tenha o mínimo possível de ajuste no ponto e que ele faça as batidas dele corretamente todos os dias em todas as opções de entrada e saída. Parecendo uma senhora aqui na frente. Vamos lá para outro. Banco de horas. Esse eu gosto. Relatório de banco de horas. RH. O quanto esse relatório ajuda a nossa vida para quem trabalha com banco de horas. Aqui nesse relatório a gente consegue verificar o nome do colaborador, a data que a gente inseriu do período que a gente quer do banco de horas, o total que ele tem de banco, tanto de horas extras de 50% a 100%, as horas faltantes, horas de intervalo, horas normais, que são as horas de carga horária diária do colaborador, e o saldo de banco de horas.
Então, ali no saldo, a gente consegue verificar se ele tem horas positivas ou horas negativas. Esse relatório ele pode ser feito diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, de acordo com a sua gestão de RH. Não precisa ser utilizado somente quando a gente for fechar o banco de horas. O relatório de banco de horas é bacana a gente ter um controle para a gente saber como é que está a qualidade do nosso colaborador. Qualidade? Sim, qualidade de vida, gente. Banco de horas muito grande é sinal que as pessoas estão fazendo muita hora extra. E quando a gente faz muita hora extra, significa que a gente está trabalhando demais, às vezes excessivamente, sobre a nossa carga horária. Então, isso traz para o RH toda uma gestão de verificar: opa, nossa, mas a Janaína está com 30 horas extras nesse mês. Né? Quantas horas extras ela está fazendo? Será que foi por um projeto específico? Será que foi porque ela ficou compensando horas? Será que ela está pagando horas adiantadas para folgar em um dia específico? Então, tem todo esse controle do banco de horas que a gente consegue fazer com esse relatório. A mesma coisa acontece para quem tem horas negativas. Colaborador que está negativando demais, ele está chegando atrasado, ele está saindo mais cedo, ele está faltando e está indo para o banco. O que está acontecendo? Ele não está registrando ponto. Por que o ponto dele está negativo? Então, as duas opções, tanto positivo quanto negativo, a gente, como RH, com esse relatório, a gente consegue criar questões estratégicas também para saber sobre a qualidade de vida, sobre a questão de atividade, se ele está com muita atividade, se ele não está, se ele está saindo mais cedo sem avisar ou não, enfim. A gente consegue trazer essa gestão de saber por que tem muitas horas ou por que tem poucas horas no banco. Isso é bem legal de a gente, como RH, acompanhar. Vamos lá. Próximo. Relatório de auditoria. Relatório de auditoria, ele aparece o nome do colaborador, a data que teve alguma ocorrência e qual foi essa ocorrência. Então, por exemplo, colaborador X na data Y fez menos de 1 hora de almoço, ou fez mais de 10 horas de jornada, que é a questão de mais de 2 horas vezes por dia, que a gente tem a questão do passivo trabalhista lá na frente, que tem que cuidar. Menos de 1 hora de intervalo. Também para quem não tem acordo coletivo, também não é problema fazer menos de 1 hora de intervalo. Horas faltantes, se o colaborador está atrasando ou não. Esse relatório de auditoria, gente, tem bastante coisa legal que dá para você verificar todos os colaboradores de uma vez só, ou separado por equipe, ou individualmente também. Todos os relatórios ele tem essa opção de filtro para a gente fazer, que é bem legal da gente acompanhar. E aqui fica uma visualização bem clara do que é, porque a gente já consegue visualizar na hora a ocorrência de um modo geral, tanto de falta como hora extra a mais. Juridicamente falando, a gente tem a questão de 2 horas extras por dia, o permitido. Então, pessoas que constantemente extrapolam essa carga horária por dia de hora extra, ela pode estar gerando um passivo trabalhista futuramente lá para a empresa. Então, como RH, é legal a gente estar controlando as horas extras diariamente ou semanalmente, depende da tua gestão, para que a gente faça uma medida corretiva para esse colaborador que constantemente vem batendo ponto com mais de 2 horas extras e fazendo mais horas extras do que permitido pela empresa. Então, esse relatório de hora extra é bem bacana por essa questão de prevenção jurídica também. Um outro relatório legal também que nós do RH podemos estar utilizando a Ponto Mais, é o relatório de afastamento e férias. Ali a gente consegue visualizar todos os colaboradores dentro do período que a gente informou ali, que estão afastados ou estão em férias. Esse relatório ele ajuda muito a gente no controle de benefícios, quando a gente vai pagar, precisa fazer... Algumas empresas fazem ainda o benefício no modo manual, de descontar os dias, descontar dias de férias ou de atestado, enfim. E nesse relatório você consegue tirar ele completinho, da data de início do afastamento com a data de término do afastamento, a nota que é o tipo desse afastamento, se foi férias, se foi suspensão, se foi atestado, motivo que seja desse período de afastamento, e você consegue controlar e fazer uma gestão mais fácil do que você ficar procurando um por um e olhando no cadastro de um por um. Todos os lançamentos que você faz de afastamento e férias, você consegue encontrar nesse relatório que facilita bastante de uma vez só. Só coisa boa. Outro relatório legal que o RH pode estar utilizando é o relatório de absenteísmo, que ele aparece o percentual de todas as faltas e de todos os atrasos que o colaborador teve. Algumas empresas utilizam o absenteísmo para fazer algumas bonificações, gratificações internas. E nesse relatório você consegue verificar todos os colaboradores. Ali ele vai aparecer para você o horário previsto, que é a carga horária prevista daquele colaborador trabalhar
naquele período que você colocou. Então, ali em cima ele vai ter o período informado, então a data inicial e data final. Ele vai calcular a carga horária daquele período. Então, por exemplo, se eu quiser saber o absenteísmo do mês, a gente coloca de 1º a 30 ou 1º a 31 do mês para a gente ter o período daquele mês de absenteísmo. Se a gente quer saber o absenteísmo do dia, da semana, o período ali é bem importante para o teu relatório sair certinho. Aí ele vai aparecer também a parte das ausências e da presença. Então, ali no caso, a Janaína, ela tinha que ter previsto uma carga horária na semana de 40 horas semanais e ela teve de presença 40 horas e 53 minutos. Então, ela fez um pouco mais de hora extra. Então, ela não vai ter absenteísmo nessa semana, porque ela não faltou e nem atrasou. Ok? Agora a Janaína tinha que fazer 40 horas na semana, mas ela fez de presença 39. Daí vai gerar um percentual de absenteísmo ali do lado também, que você, como RH, também consegue tratar estratégias de por que a minha galera tá faltando, por que a minha galera tá atrasando, absenteísmo alto, RH. Opa, por que tem muito atraso, por que tem muita falta? A galera não gosta de vir trabalhar, qual o motivo? Então, pra gente RH, é bem legal o absenteísmo também, porque dá alguns insights aí do que pode estar acontecendo no ambiente de trabalho. Pronto. Afastamento, falei, auditoria, falei, ocorrências. Cadê? Ocorrências? Relatório de ocorrências. RH, relatório de ocorrências, ele é bem legal de a gente saber e conseguir acompanhar o que está acontecendo no ponto do colaborador. Então, quando tem um número errado de pontos, eu, Janaína, esqueci de bater o meu ponto hoje de manhã. Quando você gerar o relatório de ocorrências, você vai conseguir ver que a Janaína vai ficar ali, número errado de pontos, falta aprovação do gestor e a data que a Janaína esqueceu de bater o ponto. Esse relatório é bem legal, até para a gente fazer diariamente. Então, por exemplo, hoje eu verificar as ocorrências de ontem, para eu saber quantos colaboradores esqueceram de registrar o ponto. Bem importante, galera. Tem que estar ligado se o colaborador está esquecendo ou não de registrar o ponto, se o colaborador está registrando o ponto certinho, porque isso pode gerar problemas jurídicos, pode gerar Ministério do Trabalho, pode gerar um passivo trabalhista lá na frente. Então, o ponto, ele é bem importante estar certinho. E ali nas ocorrências, a gente consegue acompanhar na hora se tem algum ponto errado, se falta algum ajuste do colaborador. Legal falar aqui também que a gente consegue verificar ali em ação pendente, numa coluninha em ação pendente, se falta ser aprovada pelo gestor, que daí a gestor falta aprovar a solicitação pendente, ou se falta o colaborador fazer esse ajuste para o gestor. Porque se eu, Janaína, esqueci de bater o ponto e não peço o ajuste, quando eu for fazer o fechamento do ponto lá no final do mês, vai barrar o ponto ali porque a Janaína tá com o número de pontos pendentes. Então, número errado de ponto, ponto não fecha, galera. Então, tem que dar uma olhadinha ali, sempre número errado de pontos. E a gente consegue verificar se é o gestor que não tá fazendo essa gestão também, de não tá acompanhando o ponto, de não tá cobrando o colaborador de bater o ponto certinho, se ele tá esquecendo de aprovar as solicitações, ou se é o colaborador que está esquecendo de solicitar os ajustes. São 2 pontos aí bem legais que a gente consegue trabalhar. A questão da gestão e acompanhamento do supervisor, do gestor da equipe, para ver se ele está acompanhando a equipe, se ele está acompanhando os pontos, se ele está fazendo a aprovação dessas solicitações, e o próprio colaborador, se ele está acompanhando o ponto dele, se ele está fazendo os ajustes dele corretamente, para que o gestor consiga aprovar e ficar tudo certinho aí no fechamento de ponto para o RH ficar bem feliz. Vamos gravar tudo de novo, eu com esse perfil aqui, ó. Gostei desse perfil, Coca. Pode ser. Coca, então você, por favor, você ficar assim, ó, assim no vídeo, se eu tiver com papada, você corta, pega o meu melhor ângulo. Então é isso, pessoal. Deixamos aqui algumas dicas de alguns dos relatórios que a Ponto Mais tem disponível. E caso você queira saber mais sobre essas e outras funcionalidades que a Ponto Mais tem, nos dê um like, toca o sininho, dá uma olhadinha nos vídeos que a gente está deixando indicadinho aqui, se inscreva no nosso canal e nos sigam nas redes sociais para ficar a par e juntinho com a gente, beleza? Até mais! Agora sim! RH Love! Vai ser o vídeo mais bombado do Brasil, Coca. Você vai ver, a gente vai ir pra NASA. Bill Gates vai chamar a gente para gravar vídeo.